Essa maior diversidade curricular é por conta de a LDB deixar flexíveis os currículos. Se você olhar para os livros da década de 60, a gente tem uma variedade muito grande. Isso foi muito positivo para a educação brasileira, mas infelizmente durou pouco, né? A ditadura veio em 64 e já para 67, 68 a gente vê uma tomada muito forte do retorno à situação original e de outras implantações ainda piores do que existia antes, né? Reduzem, né, os conteúdos obrigatórios, é por isso que existe uma diversidade maior no currículo, né? E a questão também muito significativa dessa época é que a industrialização, à época, exigia o ensino técnico, né? Exige ensino profissionalizante, mas ele não veio, né? E os militares acham que é possível fazer uma coisa de baixo para cima. A gente vai ver que em 1971 todas as escolas se tornam obrigatoriamente profissionalizantes, né? Só que por conta dos custos, essa profissionalização acaba sendo puramente comercial, né? Para a formação de profissionais para o comércio, secretários, contabilistas, mas para a indústria e agrárias, né, que são custos muito elevados para se manter uma escola que ensine profissões da indústria, que ensine questões agrárias, né, para ser um técnico agrário, por exemplo, praticamente essas profissões dessas áreas, que é onde há mais demanda, mais necessidade de profissionais, não há ninguém formado, né? Até que depois, fim da década de 70 e início da década de 80, essa obrigatoriedade é suspensa definitivamente. Bom, um pouquinho mais sobre a educação popular. Antes da tomada do poder pelos militares em 64, a gente vê os movimentos culturais e educativos tomando força, né? Paulo Freire, inclusive, gerou um deles lá no Recife. Eram movimentos de estudantes, eram movimentos católicos. Só os católicos permaneceram, mas já praticamente desprovidos dessa preocupação social, que é só retomada para valer livremente, vamos dizer assim, na década de 80, né? Embora o movimento social católico tenha realmente reduzido muito significativamente em relação a essa década de 60, né? E folcloristas, né? Esse movimento Paulo Freire era folclorista, depois vocês leiam lá, né? Algumas inovações são tentadas, né? Só que é uma época muito ruim para a inovação, né? No Brasil, né? Nos outros países a gente tem um movimento, né? O Maio de 68, nós já discutimos isso na aula 5, na semana 5. Mas no Brasil a gente tem o Colégio de Aplicação da USP, né? Que é aberto em 1957, depois fechado em 1970 por pressão dos militares, né? E as escolas piloto paulistas, né? Que são elitistas e pela mesma razão são fechadas, né? Elas são acusadas de subversão. Por quê? Porque elas fazem o aluno pensar. Basicamente é isso, né? Elas são mais críticas, elas incentivam o engajamento em políticas sociais, e isso era muito mal visto pelos governos militares, né? Essas escolas são acusadas de subversão e são obrigadas a fechar. O Colégio de Aplicação da USP volta a abrir, né? Ele existe hoje, mas completamente sem viés político e com uma qualidade de ensino realmente discutível, segundo os testes do Enem, né? Uma coisa que a gente pode até eventualmente discutir futuramente. Os anos de chumbo, né, que vão aí até aproximadamente 1985, embora o presidente seja eleito, né, Tancredo Neves, foi uma eleição indireta, né? A UNE é colocada na ilegalidade, União Nacional dos Estudantes. Os currículos obrigatoriamente são tomados por disciplinas de viés militarista, né, de viés ditatorial, como Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, né, que é EMC, ou SPB. EMC é do ensino fundamental, do primeiro grau na época, né, a gente chamava de primeiro grau. O SPB do secundário, né, do segundo grau, hoje ensino médio. E ainda tinha o EPB, Estudos de Problemas Brasileiros, que eram vistos nas universidades, era obrigatório também, né? Existe uma proibição da divulgação política nas escolas por parte de professores, funcionários e alunos em 1969, né? Então você não pode de qualquer maneira falar em política, né? A única maneira de você falar política é de certa forma enviesada, completamente enviesada nessas disciplinas que eu falei aí, EMC, OSPB e EPB.
a expansão da universidade é insuficiente, e aí a gente tem a criação do vestibular moderno, né? Existe uma seleção dos alunos previamente, e aí é que crescem os cursinhos pré-vestibulares e toda essa indústria do vestibular para que se entre na universidade pública, que cada vez mais é elitista, né? Existe uma separação forçada entre concepção e execução do trabalho docente, e essa concepção do trabalho docente, né, passa a ser mais tecnicista e extraordinariamente influenciada pelos norte-americanos, que querem um dos preços, né, que a ditadura tem que pagar para os americanos para se sustentar, para ter respaldo internacional. Sem respaldo internacional, praticamente nenhuma ditadura dura, né? Ela fica isolada no mundo. As ditaduras hoje ou são isoladas ou têm apoio das grandes potências, o que mostra claramente a necessidade de um respaldo internacional, né? São esses acordos, né? Então a separação forçada, a concepção passa a ser a norte-americana, né? E a gente tem os acordos entre o Ministério da Educação e a USAID, né, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional ou de Cooperação Internacional, esqueço agora, dos Estados Unidos, né? É um projeto que não funciona bem nos Estados Unidos, diga-se, né? E ele vem aqui para o Brasil, de certa forma pasteurizado, né? Não querendo, com toda a questão de ideologia também saindo, né? E forçando também o Brasil, isso é que é importante falar, né? Forçando o Brasil a tirar de qualquer forma as influências comunistas, né? Na Guerra Fria o Brasil acaba tomando um lado, e esse lado é o capitalista, né? O lado dos americanos. Reformas de 1971, né? Nessas reformas a gente tem aí os 8 anos de educação primária, então o ginasial, né? O pessoal fala muito de ginasial, é o que era de 5ª e 8ª série, passa a ser considerado educação primária, né? Existe a profissionalização universal, todos os cursos de 2º grau são profissionalizantes obrigatoriamente, mas existe, isso é positivo, uma integração geral entre os níveis, né? Não fica isolado o primário do ginasial do colegial. Agora 1º e 2º graus estão integrados na universidade, né? Agora um é consequência do outro, né? Para você entrar no 2º grau você precisa ter o certificado do primeiro, para você entrar na universidade você precisa do certificado do 2º grau. Universidades na ditadura. Bom, as universidades são em geral efervescentes, né? Especialmente as universidades mais críticas, né? Acabam sendo tirado, né, a articulação das universidades. Então passam a ser aglutinações de faculdades ou eventualmente de departamentos, especialmente nas universidades novas, né? Então são criados os departamentos, departamento de química, departamento de física, isolando os professores, né? E também para reduzir custos, tá? Então com isso o departamento de química ele dá não somente aulas para o curso de química, como também é responsável pelas aulas de química do curso de física, do curso de agronomia, do curso do que for dentro da universidade, né? É criado o sistema de créditos, né? Esse sistema que a gente vê até hoje, que vocês têm que cumprir uma disciplina, e isso vai dar créditos, vocês não são reprovados ano a ano, né? E a ideia, né, a autora traz claramente, é uma maneira de desarticular os movimentos dos estudantes, porque se eles seguem juntos de ponta a ponta no curso, isso vai formar um grupo significativo, um grupo que se articula, né? Um grupo muito unido. E o governo militar não quer isso, ele quer as pessoas cada vez mais separadas, cada vez menos articuladas, especialmente na universidade, né? Então com o sistema de créditos, se alguém é reprovado numa disciplina e os outros continuam, você não tem aquela formação da unidade dos alunos, né? Que até hoje tem consequências, né? Os alunos que não se formam, não conseguem concluir os créditos a tempo, eles não se formam junto com a turma em que eles entraram, né? Por outro lado, é positiva a implantação da pós-graduação, né? A gente tem a pós-graduação forte até hoje por conta da implantação durante o governo militar, mas infelizmente as universidades nesse período continuam elitistas, né? O acesso é elitista, a permanência é elitista e o diploma acaba sendo elitista. Continuando,
Nós temos aí a transição democrática, né, em que a gente tem a extinção da profissionalização, né, no começo da década de 80. O retorno da filosofia, que é realmente bastante positivo. A sociologia, mais recentemente, a gente também tem inclusão, o que permite discussão de temas sociais, discussões de temas sociais, né, e articulação até social dentro da escola. Para boa disciplina de sociologia, né, para disciplina muito bem dada. E existe um retorno da União Nacional dos Estudantes à legalidade, né, mas ela já não se engaja tão fortemente politicamente. A gente vê isso ainda no impeachment de Collor, né, mas depois ela entra num fisiologismo de Estado, né, e infelizmente permanece até hoje. A criação do Programa Nacional do Livro Didático, em 1985, já no governo Sarney, é bastante positivo, porque começa a distribuir gratuitamente e fortemente os livros nas escolas, mas agora são os professores que escolhem esses livros, né? Isso é muito positivo, porque aumenta a democracia dentro da escola. O professor é quem escolhe o livro que ele vai adotar, né? Essa é a diferença em relação a outras distribuições de livros didáticos ocorridas na ditadura, né? E existe, nesse período, um crescimento da pesquisa em educação que permanece até hoje. Muito positivo que a gente tenha pesquisa em educação, né? Para a gente melhorar a nossa educação. Isso também passa pela universidade. Também é papel da universidade melhorar a nossa educação, a educação brasileira. Nessa transição democrática nós também temos começa a se buscar a extinção da habilitação magistério, que era na verdade uma das formas de profissionalização lá um dos entulhos da ditadura, né? E busca-se então que a formação do professor seja uma formação superior, né? E isso só consegue se concluir mesmo no fim da década de 90, começo da década de 2000, em que a gente tem a criação dos cursos normais superiores, que agora são extintos, né? Eles foram integrados às carreiras de pedagogia, né? Hoje, para você atuar, segundo a nossa nova Lei de Diretrizes e Bases, que é promulgada em 1996, todos os professores dali a 10 anos da promulgação, portanto a partir de 2007, precisariam ter formação superior. Infelizmente isso ainda não acontece, né? Mas algumas iniciativas do governo são justamente para que se universalize os professores com ensino superior. Uma delas é justamente o nosso Sistema Universidade Aberto do Brasil, né? Existe a criação dos Cefams, que são centros de formação e aperfeiçoamento do magistério, né, justamente para a formação de professores. Infelizmente, no estado de São Paulo, esses Cefams foram fechados, né, por conta da extinção definitiva da habilitação magistério. Era o momento de os governos transformarem esses Cefams em universidades, né, para a formação de pedagogos, mas isso, infelizmente, em faculdades, né, para a formação de pedagogos, mas isso, infelizmente, não aconteceu, né? Então, o ensino de pedagogia está muito fortemente voltado para a educação particular, são as universidades particulares que detêm o ensino de pedagogia, e eles fazem isso à distância, tá? Já passou da metade dos alunos de pedagogia cursando à distância. Isso é bastante grave quando não há fiscalização, especialmente da questão do estágio, né? Estamos falando de péssimos professores, que são professores já numa educação particular que é de pior qualidade. A educação à distância, se não é bem fiscalizada, é uma educação muito ruim, né? Porque é uma educação só certificadora ou ainda enganadora, né? Então é necessária a fiscalização da educação à distância de perto, o que precisa ocorrer com mais cuidado. E pior, precisa ocorrer a educação de formação de pedagogos com estágio, né? Quem está sabendo da situação aqui no Tocantins está sabendo que não se consegue fazer estágio neste momento nas escolas estaduais, né? Ou seja, o governo do Tocantins quer professores já prontos, né? Ele não dá a oportunidade ao professor aprender. Não só o governo do Tocantins, como outros governos, é muito difícil que o professor entre, né? Na escola particular, então, né, no máximo você consegue um estágio de observação, né? E é absurdo que a gente tenha uma situação como essa, né, de os professores entrarem numa sala de aula sem nunca ter praticado. E essa é uma coisa muito grave que merece uma discussão
E eu posso até cobrar isso na prova. Informe-se sobre esses fatos. Tá? Um médico não passa a atuar de repente numa cirurgia, ele tem diploma, sem ter feito um estágio. Né? É a mesma coisa o professor, não poderia atuar dentro da sala de aula sem esse estágio. Né? O professor não pode ter uma formação pior do que a do médico, por que não? Né? Porque tem que ter. Bom, as primeiras experiências de escola de tempo integral, em que o contraturno é tomado por outras atividades, né? Isso também é um problema, porque algumas implantações são feitas de cima para baixo, sem que haja professores em quantidade suficiente. Os alunos são deixados dentro de um pátio. Infelizmente eu observei em escolas paulistas essa questão, né? O contraturno nas escolas de tempo integral, os alunos não fazem nada dentro do pátio, né? Não tem professores em número suficiente e qualificados para fazer atividades realmente produtivas com os alunos no contraturno, né? O turno eles têm as aulas normais, o contraturno eram atividades culturais, eles não têm nada, eles ficam soltos no pátio. E as superescolas, que também é outra experiência problemática, né? Iniciaram aí com os CIEPs fluminenses, ou seja, são escolas do Rio de Janeiro, principalmente no governo Brizola, né? Iniciaram no governo Brizola. É um problema, porque existe a concentração de recursos em determinadas escolas e você incentiva o dualismo nas escolas. Quer dizer, além das escolas particulares, agora você tem as superescolas, né? Infelizmente, alguns governos petistas fizeram esse tipo de populismo também, né? E é extremamente enganador. Tem os CELS de Marta Suplicy e outros governos têm feito também isso, São Bernardo do Campo, por exemplo. Né? Existe uma concentração de recursos em certas escolas em detrimento das demais. Né? Então a escola dualista é incentivada. Existem as escolas boas, que são os CELS, os CIEPs, etc. E as escolas normais, que ficaram ainda com menos dinheiro do que recebiam antes. Por quê? Porque tiveram que construir as superescolas. Né? Se fossem todas as escolas superescolas, muito bem, mas não são, infelizmente, não são. Essas iniciativas, elas são interrompidas. Constituição de 1988 torna o ensino fundamental obrigatório e gratuito, né? A tendência é que isso se torne, acaba sendo também obrigatório ao médio, né? E existe inclusive um plano para que a educação fundamental, a educação infantil se torne obrigatória. Então, a educação obrigatória no país é de 7 a 14 anos, existe uma tendência para que ela passe a ser obrigatória de 4 a 17 anos. Tá? Então, incluiria o ensino infantil a educação infantil e o ensino médio. Tá? Planos de carreira no magistério começam a aparecer, né? Inicialmente existe uma democratização na educação proposta pela Constituição de 88 e isso acaba sendo regulamentado pela LDB em 1996. A gente tem uma autonomia universitária crescente, né? Também graças à Constituição de 88. Infelizmente ainda não é suficiente, mas a gente vem conseguindo isso positivamente na universidade, uma autonomia. As metas gerais que vêm da Constituição de 88 são fim do analfabetismo, infelizmente ainda não conseguimos, universalização e melhora da educação, também não conseguimos, né? A Constituição já está fazendo quase 15 anos, 25 anos, e a gente ainda não conseguiu atingir esses objetivos, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que substitui aquela de 61, que foi deturpada pelos militares, né? A gente tem uma nova LDB, com menos discussão, por sorte, e ela é promulgada em 1996. Infelizmente, a educação profissional, por ela, é desarticulada de uma formação humanista, isso infelizmente, né? A educação profissional, ela merece também um viés humanista, ela precisa também ensinar ética, ela também precisa ensinar moral, ela também precisa ensinar os valores sociais, né? Isso é ruim, mas ela regulamenta os destinos dos recursos do governo para cada nível e para cada tipo de ensino, para cada ente, né? Governo municipal, estadual. E com essa LDB a gente já sabe para onde que o dinheiro vai, né? Infelizmente, outro defeito dessa LDB é a baixa exigência de doutores na educação superior, né? As universidades só precisam manter 1/3 do seu quadro, né? Pelo menos 1/3, como mestres ou doutores, né? Os mestres custam menos que doutores, né? E aqueles que não têm pós-graduação estrito sensu, ou seja, não têm mestrado ou doutorado,
são mais baratos ainda, e eles podem manter 2/3 do quadro nessa condição, né? É lamentável para a educação superior brasileira uma tão baixa exigência de professores, mestres e doutores, tá? Exatamente, mestres e doutores. A educação infantil é reconhecida, né? Provável futura obrigatoriedade, então a educação infantil agora passa a ser do sistema, né? Não é simplesmente uma creche em que você fica lá brincando, não, agora a educação é reconhecida como educação, e o governo passa a regular mais fortemente, com diretrizes, enfim, né? Sobe a exigência de cursos superiores para o exercício da docência, foi o que eu falei, né? Desde 2007 que é obrigatório ter curso superior em nível de licenciatura ou pedagogia, que também é um curso de licenciatura, para atuação no ensino básico, né? Educação, ensino fundamental, ensino médio. Falando um pouquinho sobre outros tópicos mais rapidamente, existe o crescimento do programa de distribuição de livros, né? Do PNLD e PNLEM. Agora os livros são previamente avaliados e só aqueles que são aprovados é que vão para a escolha dos professores, né? Existe uma questão da inclusão de alunos com deficiências nas classes regulares, não só com deficiências, como também uma inclusão racial e uma inclusão sexual, quer dizer, meninos e meninas mais incluídos. Progressão continuada é uma coisa que é implantada, mas sem uma discussão maior e sem recurso para que ela torne-se positiva. Então, no estado de São Paulo, infelizmente, onde foi implantada a progressão continuada, ela tem sido encarada, e a realidade é que a gente tem visto, de ser uma aprovação automática, porque o aluno não é recuperado. A ideia da progressão continuada é que o aluno receba um reforço e com esse reforço ele consiga acompanhar os seus colegas. Isso, infelizmente, não tem funcionado. Tem, inclusive, alguns professores dito que isso é causa de indisciplina nas escolas paulistas, né, escolas estaduais paulistas. Na década de 90 a gente tem um crescimento, um recrudescimento, como a gente chama, do neoliberalismo na educação. Então, corte de verbas, as pessoas são obrigadas a levar os filhos para a escola particular, porque infelizmente as verbas são cortadas. Não existe vaga suficiente na escola pública, tá? Existe uma expansão, especialmente do ensino médio, no fim da década de 90, início da década de 2000, e a gente não tem vaga suficiente para todo esse pessoal. Então as pessoas são obrigadas a pagar por escolas particulares de baixa qualidade, né? Inclusive é lamentável que certas políticas de inclusão coloquem o aluno de escola pública como detentor de bônus e tirem esse bônus de alunos de escola particular, né? Porque existem escolas particulares realmente muito ruins, que foram criadas só porque o Estado tira, né? Existe uma privatização da escola pública, o Estado sai, não tem vaga suficiente e você é obrigado a colocar o seu filho numa escola particular, mas uma escola de baixa qualidade. Em compensação, a gente tem as boas escolas públicas, né? Em que o aluno não mereceria bônus e ele recebe, né? É infelizmente lamentável tal situação em certos vestibulares. É uma falta de regular, né? de perceber essas diferenças, né? Infelizmente a gente classifica como escola pública e escola particular, quando na verdade esses bônus deveriam ser distribuídos de forma inversa às notas das escolas nos testes, né? Os alunos em escolas piores e que se mostram mais carentes mereceriam uma nota maior, né? Um bônus maior. A atividade da semana 6 está lá descrita, tá? Eu vou rapidamente repetir aqui. Então vocês vão escolher um dos tópicos da seção pedagogia, que eu não falei aqui na aula. É uma seção do capítulo 11, né, que a gente está vendo aqui. São 5 sessões lá, né, mas eu quero que vocês escolham só, não escolham o tópico 4, tá? Não escolham o tópico 4 que fala sobre pedagogia histórico-crítica. Por quê? Porque ela é uma sessão muito pequena. Vocês podem pegar só um desses assuntos ou combinar vários assuntos. E nessa combinação até podem pegar o tópico 4 junto com algum, tá? Ele até está articulado com alguns outros tópicos que estão aí, né? Os tópicos são Anísio Teixeira, o ISEB, o Paulo Freire, a pedagogia histórico-crítica, que é essa que vocês não vão pegar isoladamente, e o construtivismo, tá? É a pedagogia no Brasil no século XX, né? Faça um resumo do capítulo, né, em 300 palavras. Tá? É um resumo, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever sobre o negócio, resumidamente, com 300 palavras. Por isso que um texto que já tem cerca de 300 palavras não dá para resumir. Tá? Mas façam isso com as palavras de vocês.
né? Posta lá no fórum, tá? E não tem preocupação de ser igual e tal, tá? Vocês fiquem à vontade se todos pegaram mesmo, só que com as palavras de vocês, tá? Eu vou ser criterioso nesse sentido. Desejo bons estudos para vocês. As aulas da semana 7, 8 e 9 nós discutimos no momento presencial. O que vale é a leitura. Para a prova, leiam todos os textos. Eu vou cobrar isso. Quem leu vai passar, ok? Bons estudos para vocês. A gente se vê na hora da prova. Desejo tudo de bom. Até lá.